Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Diana e nós estamos aqui para mais um episódio do SigmaCast. O SigmaCast hoje está falando de um tema extremamente importante para todos os nossos estudantes, para todas as nossas famílias e também um tema recorrente para muitos professores e é um tema da nossa profissão. A gente fala hoje sobre o futuro, sobre o que os nossos estudantes vão fazer. A ideia é, ainda não sei o que eu quero para a vida, e agora? E para falar desse tema de autoconhecimento, profissão e uma conversa que fala sobre muito do que o nosso colégio faz, eu tenho uma convidada mais do que especial. Eu estou aqui hoje com ela, Keila Villaflor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam, independente do horário que escutam. Eu sou Keila Villaflor, no Sigma sou professora de Convivência Ética e Projeto de Vida, sou mestre em História e estou me especializando em estudos familiares e psicologia escolar e da educação. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Ô Keila, eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu fiquei, de fato, bem contente assim, da sua voz ser a voz de hoje do SigmaCast. A nossa conversa hoje é sobre escolha, sobre autoconhecimento e sobre construção de futuro. E o nosso podcast começa agora. Keila, a conversa hoje é sobre futuro. Futuro de jovens que têm ali entre 15, 16 e 17 anos, estudantes que estão fazendo o ensino médio. Por que essa dúvida... Quando a gente pensa nos nossos estudantes, por que essa dúvida sobre o futuro ela é tão comum? Porque parece que a cada dia mais tudo é para ontem. E nada é para ontem. Tudo pode ser para daqui a pouco, pode ser para a semana que vem. Isso requer planejamento. Mas eles absorvem muito dessa ansiedade. Eles acreditam que se essa decisão não for tomada ainda nessa fase escolar, toda a vida deles vai fracassar. E não é assim. A gente toma muitas decisões ao longo da vida. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na graduação, porque, como você foi meu professor, você sabe, eu era... Ela já revelou nos primeiros minutos, ela já revelou. Questão, eu sempre falo isso. Como eu era a aluna que fazia tudo certinho, tudo bonitinho, eu tomei a decisão ainda durante a escola, mas quando eu cheguei na faculdade e me deparei com outros desafios, eu tive que aprender que a vida não é linear, que as nossas trajetórias não são lineares, que tem várias idas e vindas, vários altos e baixos, a gente consegue em alguns momentos, outros são tentativas que geram aprendizagem, mas não necessariamente o resultado que nós queríamos. Pessoal, aqui ela está falando de pontos que são muito importantes. Ela está falando que talvez a vida, a rotina e a caminhada, ela não tenha que ser totalmente linear e cronológica, principalmente porque cada um vai ter um tempo. Outra coisa muito importante que a Keila está falando, e eu queria muito que todo mundo pensasse sobre, é que a gente toma muitas decisões o tempo inteiro. E como hoje eu tenho um universo e uma gama muito maior de possibilidades, o que eu acabo percebendo, Keila, é que os estudantes, na hora que eles se deparam numa situação em que eles têm mais possibilidade de escolha, muito mais oportunidades, ao invés dessa escolha ser mais fluida, o que eu acabo percebendo é que eles quase travam. Eles quase assim, eles quase se paralisam na hora dessa decisão pela quantidade de coisas que eles podem fazer. A gente costuma achar que quando a gente tem mais opções, a vida torna-se mais fácil, mas acredito que diretamente proporcional a essas opções também vem a pressão. E eu percebo isso nos nossos estudantes às vezes, a ideia de que, caramba, eu posso fazer tudo, será que eu vou fracassar em tudo? Ao invés deles verem como uma perspectiva de eu tenho muitas possibilidades de acerto, eles veem como eu posso ter muitas possibilidades de fracasso. E a gente precisa abrir essa porta para eles dizer, aproveita cada oportunidade e se você não atingir o resultado que você quer, você aprendeu muito nesse caminho e isso vai te proporcionar um resultado que você nem imagina no futuro quando esse caminho te abrir outras possibilidades. E a gente tem falado sobre isso aqui, assim, que a trajetória importa muito. A caminhada e o que você vai fazer nesse percurso importa tanto quanto o resultado final. Exato. Porque se você se preparar bem, se você tiver uma condução que é de fato muito bem feita, a sua escolha vai ser uma escolha mais coerente, que atende seus anseios, que faz com que você de fato vibre com aquilo. Então eu acredito muito nisso. Gostei muito dessa fala. E pensar também que os próximos 5 anos da sua vida, os próximos 10 anos da sua vida, eles vão passar de qualquer forma. Mas aonde você quer chegar depois desses 5 anos, aonde você quer chegar depois desses 10 anos, e aquilo que você fez nesse caminho
não poderia ser mudado. Era a melhor das opções, o melhor dos caminhos. O que você aproveitou dele? Não dá pra jogar aquilo fora e nem dá pra pensar que é tempo perdido, porque sempre há algo que se aproveitar ali e dali outros pontos de partida. Tá. Tem um livro que hoje ele até é uma obra indicada para a prova do PAS 3 e que fala muito que a gente vive hoje uma sociedade de cansaço. Então é um coreano escrevendo sobre essa sociedade contemporânea e o quanto essa sociedade contemporânea tem pressionado, cansado, impactado. Você acha que os nossos alunos, eles sentem essas pressões também, Keila? Sentem. E eles sentem, às vezes, até dos mais novinhos, com 11 anos. Às vezes eu sinto já essa pressão de aprender mais de um idioma, de fazer mais de um esporte, de ter rendimentos que eles não imaginam que talvez estejam além das capacidades físicas mesmo deles, do cansaço que isso gera. Então, quando chega no ensino médio, e aí vem todas as possibilidades de vestibulares e a multiplicidade dos conhecimentos e a necessidade de ser bom em tudo. Porque quando a gente sai do ensino médio, a gente vai se especializando, né? Nós dois, por exemplo, somos de humanas. Eu gostava muito de exatas também, mas poder estudar só humanas para mim foi um conforto. Um conforto que a gente não tem durante o ensino médio. Então, essa pressão de ser bom em tudo, a todo momento, e infalível, eles sentem já com essa pressão dos vestibulares. Entendi. E agora pensando no nosso público, a nossa galera. Então, a gente dá aula lá no ensino médio, a gente está perto deles. Se o cara do ensino médio ainda não escolheu, se ele ainda não sabe, o que a gente tem para falar para essa pessoa que está nesse processo de descoberta, que ainda não sabe o que quer fazer e o que quer dos próximos passos, de quando encerrar a educação básica e desse início de vida adulta? O que a gente tem para falar para essa pessoa? Eu sempre aconselho o ensino superior. E aí eu sempre aconselho também que eles entrem no site da UNB, a UNB porque está no Centro-Oeste, mas pode ser qualquer universidade federal, e olhem as ementas dos cursos, porque isso fica público. Então, eles podem entrar lá no SIGA, podem ver o curso de Ciências Contábeis, por exemplo. E eles querem saber o que eles vão estudar nos 4 ou 5 anos que eles vão passar lá dentro. Então, eles vão escolher lá uma matéria das Ciências Contábeis, vai ver quais são os textos que o professor passa, quais matérias, quais atividades ele desenvolve ao longo do semestre, para ver se é aquilo que ele quer mesmo, para ver se ele vai conseguir lidar com aquilo. Eu fiz essa mudança na primeira série do ensino médio, porque ao longo de toda a minha vida do ensino fundamental 2, dos anos finais, eu queria ser médica. E aí eu tive contato com biologia na primeira série, eu pensei, não. Eu não quero mais ser médica. Eu não quero mais ser médica. Não é separado, não é isso. A matéria que eu mais gostei de biologia foi botânica, aí eu tive certeza, realmente, não vai rolar ser médica. Mas antes de fazer essa transição completa, eu fiz exatamente isso. Eu abri as ementas do curso de medicina na UNB e eu vi, realmente, não é isso. Mas eu abri os de história e eu pensei, é isso aqui, vai ser isso aqui. isso aqui eu quero muito, isso aqui faz sentido. Os estudantes hoje, eu fico percebendo muito isso na atuação que a gente tem com eles, eles têm hoje, Keila, uma dificuldade em falar abertamente sobre o que eles querem. O que eu percebo muito lá na hora da sala de aula? Então, entrou um assunto e o assunto é inscrição do Enem, que está aberta ainda, que está... E aí, na hora que você fala do Enem, ele quer saber onde ele vai usar aquela nota, o que ele vai fazer com aquilo. E aí surgem perguntas que falam assim... Qual curso você tem vontade de fazer? Tem uma galera que não se pronuncia. Antigamente, e aí, porque eu te dei aula no ensino médio, eu percebia que uma geração lá, a sua, mais próxima de você, lá em 2013, quando eu te dei aula, 2012, eles falavam mais abertamente sobre eu quero tal curso. E hoje, quando esse assunto vai para a sala de aula, o que eu percebo, e aí é uma percepção do dia a dia, lecionando, é que eles não se colocam nessa de já escolhi, já sei o que quero, já sei para onde vou. Por que você acha que isso acontece? É porque em 2013, há 12 anos atrás, não existiam profissões que existem hoje. Boa. E isso muda muito as perspectivas de qual caminho seguir. Por exemplo... Eu comecei o meu ensino médio em 2010, 2011, dizendo que eu seria médica. Terminei com a certeza de que seria história. Hoje sou historiadora, mas trabalho também com redes sociais. E em 2013, essa era uma perspectiva que nunca apareceu no meu radar, nunca apareceu no meu horizonte. Ganhar dinheiro com a internet, estabelecer contatos comerciais e contatos de trabalho a partir desse meio digital.
Em 2013, isso não era uma possibilidade tão factível assim para quem estava em sala de aula. Hoje, acredito que essa perspectiva e essa possibilidade, estando no horizonte dos nossos alunos, também confunde muito esse olhar. E é essa conversa que a gente tem em projeto de vida, em convivência ética, que é, mesmo que você siga um caminho de uma carreira digital, tenha também um outro diploma que garanta uma segunda via, que garanta que você vai ter um rendimento, que você vai ter uma renda, que você vai ter como se sustentar se a maré baixar, Sim. se as ondas mudarem. Uma outra percepção assim que é muito nítida é que a galera da medicina, e tem muita gente olhando pela medicina, pelas questões ligadas à profissão, a status e até mesmo a um propósito de vida que acredita ser. Mas, assim, a galera da medicina tem muita dificuldade em também abertamente levantar a mão e falar assim, eu quero medicina. Depois faz esse teste com as suas turmas. A galera não fala. E aí eu tenho vivido de pessoas que depois vêm atrás, querem conversar e trazem a real situação. Pô, Thiago, eu não consegui falar lá na frente de todo mundo, mas eu queria fazer medicina. Só que eu não queria me comprometer com a pressão que existe quando eu falo que vou fazer a medicina. Por que eles são tão pressionados? Tem uma questão também de autoestima intelectual baixa. Tá. Eles têm medo de serem desestimulados, às vezes, pelos colegas, porque às vezes isso acontece, não sei se já aconteceu nas suas salas de aula, mas nessa conversa sobre o que vocês querem depois da escola, alguém fala medicina e o coleguinha fala assim, você? Dali já vem um desestímulo enorme, a pessoa começa a questionar, eu? Então, Será, às né? vezes, é essa vergonha e o medo do desestímulo, mas acho que também é essa pressão de gerar expectativa no outro e depois, e se ele quiser mudar de caminho? E se não for realmente... E eu lembro de sentir isso também, de falar pro meu pai, eu não quero mais medicina. E a primeira reação do meu pai foi por que não? Ele ficou bem indignado e a minha mãe que deu um corte nele. A minha mãe falou assim, ela vai fazer o que ela quiser. Ela é boa, ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai ser boa em tudo que ela quiser. Então, Legal. no início, gera essa coisa do... Será que eu tô decepcionando a minha família se eu quiser trocar de caminho? Será que eu vou ser tratado como um fracasso pela minha família, pelo investimento que eles fizeram? Entendi. Então, às vezes o verbalizar torna real. E a pessoa tem medo de tornar real. E aí ela prefere ali, né, segurar aquilo, não Isso. falar abertamente. Quando a gente pensa em escolha profissional, escolha de carreira, escolha do curso que esse nosso aluno quer fazer, quais são os erros mais comuns assim que as pessoas cometem e como é que eu posso evitar? Assim, como evitar erros na hora da escolha? Acredito que eu acho que é insistir no erro. Porque, às vezes, o estudante percebe que ele escolheu errado no primeiro semestre. Mas ele pensa, já passei, tô aqui. E aí ele vai Entendi. levando, pensando, são só 4 anos de curso. Mas como ele tá muito satisfeito, tornam-se 6 anos de curso. E aí, quando ele vai pro mercado de trabalho, ele não sabe direito o que fazer. Então, eu acho que, diante da percepção de uma escolha errada, tome outra decisão. Não insista na sua escolha errada. Tem outros caminhos. Provavelmente você percebeu aos 19 anos, tem muita vida pela frente. Se percebeu aos 30, tem muita vida pela frente. Sempre tem vida pela frente. Tá, então a ideia é que, percebendo que o processo de escolha não foi o melhor processo, ele pode recomeçar. Isso. E todo mundo toma uma decisão errada na vida, tá tudo certo. E, gente, eu acredito demais nisso. Isso aqui é para os nossos estudantes e para os familiares dos nossos estudantes. Não existe um caminho único e um único caminho como sendo o exclusivamente correto. E eu acredito também muito em experiências e conhecimentos. E talvez num determinado momento você olha para um determinado conhecimento, uma determinada área e aquilo, cara, faz o seu coração vibrar. E pode ser que em outro momento você descubra que não era aquilo, que aquilo é algo que você de fato não queria. E aí talvez seja isso mesmo, assim, de ter a coragem de criar um novo caminho, uma nova rota e corrigir. E o quanto pessoas sejam novas ou mais, com um pouco mais de idade, sofrem com isso. E nas universidades públicas tem as matérias de módulo livre, que Sim. é quando você pode pegar matéria de qualquer curso, em qualquer departamento, e elas são fantásticas justamente para explorar esse outro lado em que você pode descobrir uma grande paixão depois de 6 semestres e seguir uma outra área. E tudo certo. É uma nova escolha, é um novo caminho, Não, você aprendeu e pode seguir. E as áreas, elas se conectam muito. Eu sempre pensei em fazer história. Eu sempre pensei na história, pensava na sociologia, me olhava na educação e nunca pensei em não dar aulas. Tanto que eu sigo dando as minhas aulas e isso é muito importante para mim. Mas eu fui percebendo na trajetória outros lugares, assim, de ir mais perto da gestão, de ir para a administração escolar, de estudar mais a pedagogia.
Então, acho que passa por isso, né? Você vai se descobrindo também dentro do caminho e dentro da sua rotina e dentro da sua caminhada. É aquilo que a gente falou lá no início de não existir linearidade. Às vezes, no meio da sua caminhada, você descobre que é de exatas também, e aí você vai explorar esse outro lado. São possibilidades, são várias, são múltiplas, né? Estamos vivos, vivendo e explorando quem nós somos. Você dá aula de projeto de vida. Isso. É uma disciplina, né, relativamente nova dentro dos currículos escolares. Como é que a gente conduz o projeto de vida lá na nossa escola e como o estudante você acha que ele pode melhor aproveitar essa construção? Esse ano nós estamos no modelo de assembleias colaborativas, então nós nos encontramos no auditório para debater temas previamente definidos. Hoje, saindo daqui, inclusive, eu vou para uma assembleia lá na Asa Norte. Legal. E nós vamos fazer oficina de construção de currículo. Porque uma coisa que eu percebo é que como eles estão sempre muito no digital, quando eles pegam um formulário físico, nem sempre eles sabem o que preenche aonde. Um dia um dos estudantes me perguntou o que era naturalidade na inscrição da UNB. O que é naturalidade, né? O que a gente preenche. Então, a gente vai fazer juntos uma construção de currículo hoje. Currículo de entregar mesmo para emprego, sabe? Legal. Da vida prática, da vida adulta prática. Então, em algumas assembleias nós debatemos temas sociais, em outros nós trazemos para as áreas de atuação profissional. No segundo semestre a gente vai trabalhar empreendedorismo. Então, nós estamos explorando com essas assembleias as múltiplas possibilidades. A gente já teve aquela aula clássica, que é sempre um debate das redes sociais, do como declarar imposto de renda. Né? A gente já fez essa aula também, como é que declara lá no GovBR e tal. Então, a gente já fez todo esse processo, que são questões deles também. Eles também querem saber como são o que eles vão encontrar daqui a 10 anos, quando eles estiverem aí no mercado de trabalho. Então, nós estamos fazendo essas simulações de prévia. Hoje também vai ter uma simulação de RH, de entrevista, na minha primeira entrevista de emprego. Olha isso, simulação de RH. Isso. Eles, entre eles mesmos, depois de preencher lá o currículo, né? Eles vão entregar para eles mesmos, vão passar pela avaliação deles. Então, a gente tem feito essas simulações, a gente tem feito essas assembleias com temas sociais para que eles possam debater, colocar as opiniões dele entre eles e para o mundo. Legal. O aluno está lá com 15, 16, 17 anos, ele ainda não definiu o que ele quer fazer. Ele tem ali um leque de possibilidades, mas ele não definiu. Se o cara não definiu, como você acha que ele pode pensar o projeto de vida dele mesmo para que a escolha seja melhor ou mais acertada? É assim, a trajetória do projeto de vida para que essa escolha seja melhor, que ele se capacite mais. Como é que você enxerga isso? Eu acho que ele deve buscar se aproximar de um diálogo com as áreas que ele acha que tem afinidade. Legal. Buscar o que ele acredita gostar, se ele acha que esse gostar pode se tornar uma profissão, ou se é só um hobby, porque tem uma diferença enorme nisso, né? Eu que trabalho em redes sociais, tem uma diferença da rede social para lazer e da rede social para trabalho, são perspectivas muito diferentes. Então, ele busca profissionais das áreas que ele acredita ter afinidade, dialoga com esses profissionais, nós vamos proporcionar isso no segundo semestre na escola, para que ele consiga enxergar dali um traço possível do próprio futuro. E, sobretudo, sempre se perguntar aonde e como ele se vê daqui a determinado tempo. O tempo de uma graduação é de, geralmente 4 ou 5 anos. Aonde e como ele quer estar nesses 4 ou 5 anos, o que ele já pretende ter realizado. Como a gente já disse, claro que ao longo da graduação existem muitas possibilidades. Sim. Tive vários amigos que no meio da graduação foram fazer intercâmbio e nem pensavam nisso, então foram para fora do país, voltaram, mas dentro desse espaço, qual é a meta a ser atingida? Traçar metas eu acho que é sempre muito importante para se guiar a vida, não ir sempre tão à deriva assim. É importante ter meta. Então, um cara que se organiza, um cara que tem ali metas e objetivos que podem ser um pouco mais claros, uma tentativa de se aproximar de uma área ou de competências e habilidades que ele já tem ali mais desenvolvidas e que podem se tornar profissões. Isso, exatamente. Funciona. Funciona. Tá. Tem um monte de família acompanhando a gente. Como que o pai pode fazer, o pai, a mãe, os responsáveis, eles podem fazer para, cara, acompanhar, acolher e ajudar mais do que atrapalhar nesse processo que é tão decisivo para eles? Eu acredito que as famílias podem ofertar para os seus filhos ambientes e possibilidades de descoberta com relação a eles mesmos, para além da escola. Eu acho que falar sobre as terapias, no sentido psicológico da coisa mesmo, é sempre importante.
é uma angústia dos pais, e eu tenho estudado isso na pós de estudos familiares, essa angústia de querer suprir todas as dores dos filhos. Mas tem coisas que não cabem aos pais como seres humanos. Sim. Algumas demandas humanas dos filhos vão ser supridas por profissionais da psicologia, por outras formas de profissional. Então, essa busca por esse aporte que venha de outros lugares é importante para direcionar o filho, para que ele tenha também essa sensação de eu posso seguir com as minhas próprias pernas. Tá, mas... Não, termina. E uma outra possibilidade também, um ofertar de possibilidades, seria levar esses filhos a palestras, Legal. a congressos, a exposições. Às vezes é numa exposição do CCBB, que é pública, que raramente cobra, né? Alguma coisa, tem lá piqueniques, vários tipos de exposição artística. Quer dizer, numa exposição delas, isso aqui, um estudante tem um insight e pensa, talvez seja isso. Não necessariamente a arte, mas o que está sendo trabalhado pela arte. Então, esse aporte cultural também é muito importante para que a pessoa tome decisões na vida. Tá. E para aquele pai, assim, se acontecer de ter um responsável, uma mãe, um pai, que está quase definindo para a pessoa, o que você pensa sobre? Assim, a gente tem estudantes que às vezes vêm falar com a gente. Tiago, estou sofrendo uma pressão absurda. Eu tenho alguém que praticamente definiu para mim o que eu tenho que fazer. E dentro dessas 200 opções possíveis, ele me deu 3 opções dele, como sendo as opções que eu tenho que escolher. Como lidar com isso? Aí, nesse caso, a terapia é pro papai e pra mamãe, né? Não é só pro filho. Aí é esse o caminho também, né? De buscar quais são os limites dessa relação, porque todas as relações têm limites, e pensar que você está investindo numa educação de qualidade para o seu filho. Tá. Essa educação de qualidade que fomenta o pensamento crítico, que garante para o seu filho argumentos, que garante para ele todo um cenário em que ele tem capacidade de tomada de escolhas. Ele tem capacidade de tomada de decisão. Então, se você investiu tanto nessa educação, por que agora você não confia que o seu filho vai conseguir tomar essa decisão? Mesmo que seja uma decisão que depois ele se arrependa, mas ele tem esse direito, assim como provavelmente esse pai e essa mãe têm na sua trajetória momentos em que se arrependeram. É pensar que a trajetória do filho é do filho e não do pai. Cada um com a sua trajetória. Tá. Muitos pais conseguem acompanhar e indicar de uma maneira tranquila caminhos. E investindo nisso que você está falando, de autoconhecimento e de vamos entender áreas diferentes e vamos passar por áreas diferentes para que a pessoa tome a melhor escolha. Eu acho que a família precisa, sim, ser esse elo forte, essa parceria num momento que cara, que é turvo, né? Que é difícil, que eles ficam ali naquela dúvida e toma a decisão errada e fica depois com dificuldade em assumir uma decisão que foi errada e recomeçar. E eu sempre falo para eles que é possível recomeçar. Você falou aqui que eles estavam novos e que tem muita vida pela frente. Eu acredito demais nisso. Eles escolhem com 17, eles entram na faculdade muito jovens. Eu entrei na faculdade muito jovem. E de verdade que talvez não tenha sido a melhor coisa entrar na faculdade tão jovem quanto eu entrei. Sim, eu também tenho essa sensação com relação a alguns professores da faculdade, inclusive, de ter pego matéria com 17 anos com o mesmo professor e depois, no final da graduação, pegar o mesmo professor de novo, a mesma matéria e perceber, cara, lá no início eu não tinha maturidade ainda para entender o nível de debate que essa pessoa propõe. Eu não tinha condição de oferecer o que tudo isso me insistia e o que eu precisava entregar. Exatamente. E nesse cenário também, essa é uma conversa que eu tenho com os estudantes também em projeto de vida. Muitos deles relatam, por exemplo, uma família inteira de uma única profissão e ele não quer seguir aquela profissão. Nossa Senhora. É sempre uma Duro, angústia, né? E aí é sempre alguém que está querendo uma profissão que o primeiro indicativo é tipo, eu acho que isso não vai me dar tanto dinheiro assim. E é pensar que se você é um bom profissional, se você é bom naquilo que você faz, inclusive eu ouvi isso de você quando eu falei que queria ser professora, você vai ser bem-sucedido naquele meio. Então você vai, inclusive, abrir novas portas para a possibilidade dessa geração de renda. Porque você é bom naquilo, você se especializou naquilo. Confia em quem você é também, em tudo que você está construindo. Eu tinha um diretor que foi durante muito tempo meu diretor e que ele me ensinou muito. E ele falava que, no final, as pessoas, elas sempre, na visão dele, tá? E ela é pouco científica, é muito mais das percepções. Então ele falava que a pessoa, no final, ela sempre sabia o que tinha que fazer.
que alguma coisa apontava para ela, o que ela de fato, e que assim, ele sustentava essa tese de que as pessoas sempre sabiam o que deveriam fazer e que o sentimento quando aquele curso se aproximava da pessoa era diferente. Você acredita nesse tipo de situação? Eu acredito. Eu acredito que Sério? lá no fundo tem aquela vozinha que diz vai e faz. Nem sempre a gente escuta essas vozezinhas, porque a gente precisa também dar prioridade ao que é racional, ao que é Sim. possível, ao que é factível, né? Não dá pra viver só de sonho. Mas primeiro a gente pode construir o que é factível para depois viver o sonho, e essa é uma possibilidade também. O meu noivo sempre diz que quando ele conseguir se fixar, tiver tudo bonitinho, terminar o financiamento, ele vai cursar física. E ele é formado em história. Sim. Porque para ele explorar essa questão das exatas, da física, eu chego em casa e ele está vendo videoaula de física. Ele gosta disso. Então, primeiro ele buscou o que para ele é profissionalmente viável e como Tá. ele se realiza profissionalmente. Depois, quando ele sentir que tá tudo bem financeiramente, já construiu tudo que deveria, ele vai explorar uma outra área da intelectualidade dele. E é sempre possível, tem sempre vida para amanhã. Cara, na sua trajetória, lá atrás, você teve medo? Você começa achando que é medicina, você termina o ensino médio achando que não é mais medicina, e por ter sido seu professor, assim, eu lembro isso com muita facilidade, que você tinha nota para medicina. Então, assim, eu lembro disso factivelmente. Cara, a Keila, se ela quisesse, ela teria passado para medicina. Como é que foram as pressões externas nesse momento, assim, de, pô, tu pode passar no curso mais difícil, mas você não quer o curso mais difícil. Como é que foi esse processo para você? Foi bem louco. Bem louco o processo. Foi bem louco. Eu tive que dar muitas explicações, assim. Pra minha família, nem tanto. Como eu falei, a minha mãe firmou o pé em casa e falou: ela vai fazer o que ela quiser, porque ela pode. Mas externamente, toda a expectativa, inclusive da escola. Eu tive que prestar muitos esclarecimentos, assim, para coordenação, para direção. Quando começou o burburinho na escola de a Keila não vai mais tentar medicina, foi aquela coisa do por que não? Como assim? Mas você acha que você não vai passar? Mas a gente consegue bolsa no cursinho pra você, mas não sei o quê. E eu só tava, não, gente, eu vou pra história, porque é o que eu quero fazer. E quanto à escolha, eu sempre fui muito decidida, assim, no momento que eu decido, é isso, e bora. Se der errado, a gente busca outras alternativas. A gente pensa na situação, em sair da situação de crise. Mas eu não fico pensando em se der errado. Eu tô indo pra fazer dar certo. E a gente vai com esse pensamento, vamos fazer dar certo, dali a gente segue. E nunca deu errado até então. Então, em alguns momentos vem aquela insegurança, por exemplo, e eu conversei com isso com todos os meus colegas de graduação. Quando vai chegando no finalzinho da graduação, Eita, e aquele agora? medo da transição, que nem a saída do ensino médio. De terminei o ensino médio, como é que vai ser o ano que vem? Terminei o último semestre, como é que vai ser o próximo semestre? Eu lembro dessa angústia porque eu estava em cursinho como monitora, mas não estava em escola, até porque precisa do diploma para estar em escola. E eu tinha esse medo de não conseguir uma carteira assinada numa escola, tipo assim, a carga fixa, a escola. Eu tinha medo de não conseguir. Mas eu consegui. Então, terminei no meio de dezembro. Em janeiro, eu consegui uma escola, passei por todo o processo seletivo, estava empregada, continuei no cursinho. Então, a vida vai acontecendo. A gente não precisa antecipar tanto os processos. A gente não precisa se preocupar com o que ainda não é um problema. Se o medo é o semestre que vem, eu lido com o semestre que vem quando ele chegar. É isso, assim, isso tem muita verdade no que você está falando. E parece que hoje, por todas essas pressões e por toda a pressa inerente a tudo que a gente vive, os meninos ficam sempre querendo ser felizes depois. Tipo assim, eu vou passar por isso aqui que é muito ruim, e quando eu chegar no Fundamental 2, nos anos finais, é lá que é legal. Sim. Aí no final lá do 9º ano, contam pra ele que não, o legal não é os anos finais, é o ensino médio. Sim. Aí quando ele tá terminando o ensino médio, eles também contam pra ele que não é agora que você vai ser feliz, é lá na frente que você vai ser feliz, é lá na frente que você vai se realizar. E parece que falta muito pessoas e falta muito situações em que ele consiga ser feliz naquele momento e contemplar aquele momento e ter paciência de viver cada processo que ele tem que viver. A gente sempre antecipa o problema e nunca a felicidade, né? É, Então a gente sempre isso. fica naquela do semestre que vem e não vai acontecer nada na minha vida. Mas se acontecer, eu vou ser feliz. Aí você vive a angústia do semestre que vem antes dele chegar e você não sabe o que vai acontecer. O semestre que vem a gente planeja, mas a gente não antecipa a dor, as possíveis dores dele, porque a gente não sabe nem se essas dores vão acontecer. Cara, a gente não sabe. E o povo tem essa tendência, né?
a controlar tudo e qualquer coisa. Existem muitas variáveis não controláveis. A gente só planeja, a gente não controla. Tudo bom. Eu fico muito feliz de ter aquele aqui comigo. Cara, lembrar de você, aluno, é muito legal. E ter você hoje dentro da nossa escola, ocupando uma posição de também liderança, me faz ficar muito feliz com os caminhos da educação. Eu era seu professor de história, você se torna professora de história, não sei como que é isso, se eu tive alguma influência, se as aulas eram boas. Eu tive influência? Teve sim. Inclusive teve influência na certeza, como eu falei, você foi um dos professores que falou, se você for boa, tudo vai dar certo. Então, é aquilo, eu fui decidida a ser boa. E eu espero que eu seja, né, os alunos que dizem. Tem que vir deles. Pessoal, a gente está chegando na reta final da nossa conversa. E sempre na reta final das nossas conversas aqui no SigmaCast, a gente deixa pontos, os pontos que foram as principais discussões e o que a gente quer de síntese. A gente chega então no momento aqui das nossas dicas. Keila, momento mais do que especial, é a reta final do nosso programa e a gente tem que deixar aqui hoje, para esse episódio do SigmaCast, que para mim tem muito sentido e muito valor, 3 pontos principais do que a gente discutiu, do que a gente falou e que a gente quer exaltar para as pessoas. Como você é convidado e o assunto é seu e você é quem manda nessa área, você fica com 2 pontos e eu fico com 1 ponto. Combinado? Tá ótimo. Tá contigo, 2 pontos da nossa discussão. Meu primeiro ponto é planeje-se. Tenha sempre tudo planejado, tenha suas metas traçadas. E a minha segunda dica é não antecipe problemas. Os problemas ainda não existem. Eles podem existir no futuro, mas não se preocupa com o que ainda não existe. Se preocupa com aquilo que você pode construir. E o que você constrói para o futuro é hoje e não amanhã, certo? Então, planejamento e não antecipar problemas. Eu queria muito que a gente pensasse, e acho que é o que fica para mim, que esse tipo de coisa exige coragem. Então a mensagem que eu queria que você levasse é uma mensagem de coragem. Coragem não só para tomar uma decisão com pressa, mas coragem de saber que isso precisa ser maturado, isso não precisa ser tomado imediatamente. E se você falar uma no início do seu ensino médio, não necessariamente é a mesma do final. Então eu queria que você, estudante, você família, vocês tivessem coragem de trazer esses assuntos para o debate da família, para a importância que vocês dão e que isso se torne muito possível dentro da rotina, dentro da casa de vocês e que isso apareça. Gente, coragem. Coragem não para escolher, mas coragem para também esperar, acalmar o coração e de fato tomar ali uma decisão mais pensada e que vai te dar mais conforto, nem que seja na sua alma, na sua escolha, no seu coração. Keila, eu estou muito feliz de ter conversado com você aqui hoje. Foi muito bom essa conversa. SigmaCast, um local de boas conversas, boas discussões. Que bom que todo mundo acompanhou esse episódio de hoje. Keila, muito obrigado. Última fala. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte da equipe e ter sido convidada. E quero deixar como mensagem também, né, a ideia de que todo o futuro a gente pode construir e que a gente não precisa construir esse futuro juntos. Na escola existem os professores, as coordenações, em casa as famílias. Então, para os adolescentes que estão nos escutando, se vocês precisam de apoio para tomada de decisões, busquem esse apoio. Todos os adultos ao seu redor estão preocupados com a melhor forma do seu desenvolvimento. Contem sempre conosco. Esse foi o nosso episódio de hoje do SigmaCast, falando sobre profissões, carreiras, processos de escolha. E eu fiquei feliz demais com tudo que a gente falou aqui hoje. Um abraço, pessoal. Tchau!